Um significado geométrico para o gradiente é bastante simples. Ele é o vetor que representa a taxa de variação como um produto interno. Então, você está lá num ponto A e você faz um deslocamento V e você quer saber do lado de lá quanto que F de A variou. Quando você calculou, em vez de F de A, você calculou F de A mais V. Né? Quanto que isso muda do lado de lá? Para você saber, é só você pegar esse V e fazer o produto interno dele com esse vetor aí, gradiente de F, no ponto A. Né? Em RN, RP, eu estou falando RP, RQ, né? Em RP, o produto interno euclidiano, ele funciona essencialmente como sendo a norma desse vezes a norma desse vezes o cosseno do ângulo e tal, né? Então, você pode falar um pouco de ângulo, se você quiser. Eu prefiro não falar de ângulo, deixar tudo com o produto interno. Mas uma coisa que eu acho interessante sobre o produto interno é que quando você fixa um vetor e faz o produto interno com outro vetor, isso é como se você estivesse fazendo uma combinação de duas operações. Essa coisa aqui, eu vou escrever o cosseno do ângulo, você me perdoe, eu não gosto não, mas o gradiente de F é um vetor, a norma dele, vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles aí, né? Esse carinha aqui, olha só, ele é a projeção, é o tamanho dessa projeção aqui, ó. Isso aí é que é norma de V vezes o cosseno de θ. Então, você fazer o produto interno de um vetor com outro vetor, esse aqui estando fixado, você pegar e fazer o produto interno com ele, pegar alguém e fazer o produto interno com ele, é a mesma coisa que fazer duas operações. Projetar aqui na direção desse vetor e multiplicar pelo tamanho desse vetor. É uma combinação de duas coisas, né? Então, projetar e olhar o tamanho aqui é uma operação e a outra é multiplicar pelo tamanho desse vetor. É uma sequência de duas operações, né? Bom, quando que isso dá zero? Quando que o gradiente dá zero, né? Nessa projeção ortogonal aí é zero, né? Quando os vetores são ortogonais. Num espaço que tem produto interno, a gente define que vetores são ortogonais quando dá zero, né? Então, quais são as direções que a derivada da f dá zero? Né? São as direções que são ortogonais ao gradiente. Então, o gradiente, na verdade, ele indica a direção para onde a função f cresce, né? Se você andar para lá, vai crescer. Se você andar assim na ortogonal, na direção ortogonal, não vai mudar muito o valor da função, né? E se você andar para trás, se essa projeção for negativa ali, f vai decrescer, né? Então, esse vetor aí, gradiente da f, ele divide o domínio. A gente pode passar tipo um plano aqui, um hiperplano que chama, né? Todas as direções que são ortogonais a esse cara. Quando você se desloca para lá, a função cresce. Quando você se desloca para cá, a função decresce. Claro, isso localmente, né? Aqui em cima já não é, mas a ideia é só aqui pertinho desse ponto A, né? Só ir para lá ou ir para cá. Certo? Então, tem essa interpretação geométrica aqui. Quais são as direções para onde não cresce, né? As direções para onde essa taxa de variação é nula são as direções ortogonais ao gradiente. Aí eu queria pensar só num caso específico, que é o seguinte: às vezes a gente descreve uma superfície assim, olha só, pega uma função f aí e descreve essa superfície como sendo
os pontos onde essa f é constante igual a um número qualquer. Por exemplo, a esfera de raio 1 é assim, se você pegar essa função aqui, que aliás normalmente as pessoas gostam mais de pegar o quadrado para ela ficar um pouquinho mais diferenciável. É mais fácil fazer as contas ao quadrado. E aí, normalmente, a esfera de raio 1 é descrita assim, né? São os pontos que tem norma 1. Certo? E aí, você descreveu a superfície como uma superfície de nível, né? O que acontece é o seguinte, essa função f, ela tem um gradiente, né? Então, eu não queria pensar na esfera, não. Eu queria pensar numa superfície qualquer, dada aí por uma função f, que não é essa, é só uma função diferenciável. E a superfície é uma superfície de nível, então ela é descrita assim, são os pontos onde f dá uma constante, que não precisa ser 1. Eu vou chamar essa constante aí de, sei lá, Kzinho. E aí, essa função f aqui, ela tem gradiente, né? E se a gente olhar nos pontos da superfície, em cada ponto, a função f tem um gradiente, que é uma direção. E a gente sabe que o gradiente da função f, nesse ponto aí, ele é ortogonal à superfície. Isso a gente aprende no cálculo de várias variáveis. Então, eu só queria dar uma revisadazinha. O que acontece aqui é o seguinte, é que as direções tangentes à superfície, se você colocar aqui um plano tangente, você consegue mapear esse cara, né? Mas as direções tangentes à superfície, elas correspondem às direções que são velocidade de alguma curva passando ali pela superfície, né? Então eu tenho uma curva passando ali e essa curva tem velocidade v aqui, né? Se a gente fosse calcular a derivada da f ao longo de uma linha reta, passando aqui, ia ser meio complicado, porque a gente não sabe o valor da f fora da superfície, a gente sabe o valor da f na superfície, né? Então, calcular essa derivada ao longo dessa linha reta é um pouco ruim. Agora, se essa curva φ aqui, ó, toda dentro da superfície, se ela tiver o mesmo vetor velocidade quando ela passa ali pelo ponto A, né, a gente pode usar essa φ para calcular a derivada da f nessa direção tangente aí, né? E o que acontece é o seguinte, é que, por um lado, a f composta com a φ, a derivada, eu vou imaginar que é no instante t igual a 0, que passa ali no ponto A, né? Por um lado, isso é o gradiente da f no ponto A, produto interno com esse vetor v, que é a velocidade, né? É o φ' em 0, é esse vetor v. Então, por um lado é isso. Por outro lado, essa função aqui é constante igual a k, porque em cima da superfície, a função f é constante igual a k. Então, isso daqui é 0. Certo? Agora sim, olha só, o significado geométrico do gradiente. Você sabe que o gradiente ele é ortogonal às direções que são tangentes à superfície, né? Eu não formalizei muito não, porque essa coisa de tangente significa o quê, né? É um pouco ruim falar disso sem definir exatamente o que é uma superfície e tal. Então, para falar melhor disso daqui, a gente vai precisar estudar esse tipo de coisa, que é assunto mais para frente no curso. Certo? O que ficou faltando aqui para deixar isso aqui redondo é essa minha afirmação de que as direções tangentes à superfície
são as direções que você consegue uma curva na superfície que tenha nesse ponto exatamente essa velocidade aí correspondente a esse vetor tangente. Certo? Ficou faltando fazer isso. Mas essa é a interpretação geométrica aí do gradiente, e isso é usado para o próximo vídeo, que é os multiplicadores de Lagrange, o método dos multiplicadores de Lagrange.